Olá, boa tarde, 5 horas da tarde, estamos ao vivo. Confira agora os destaques da segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Secretaria de Saúde do Estado responde vereador Luiz Rossini sobre a falta de medicamentos em farmácias de alto custo. Vereador Ailton da Farmácia quer descentralizar farmácia de alto custo em Campinas. Vereador Carlão do PT pede informações sobre pavimentação em bairros do distrito do Campo Grande. E no esporte, Ponte Preta enfrenta hoje à noite o Bragantino para entrar na zona de classificação. Em caso de derrota, se aproxima da zona de rebaixamento. A Câmara recebeu a resposta da Secretaria de Saúde do Estado sobre falta de medicamentos em farmácia de alto custo. Vamos acompanhar. Em dezembro de 2017, o vereador Luiz Carlos Rossini apresentou uma moção pedindo providências em relação à distribuição de medicamentos imunossupressores para tratamento de pacientes transplantados na farmácia de alto custo do Hospital das Clínicas da Unicamp. O documento foi aprovado pelos parlamentares e agora a Casa recebeu a resposta. E olha a importância de um instrumento político dessa Casa, vereador Schneider. A moção chegou à Secretaria de Estado, foi encaminhada aos técnicos e numa resposta muito bem elaborada, inclusive demonstra as iniciativas que o governo do Estado estava adotando no sentido de rapidamente repor esses medicamentos que são adquiridos pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, mas as ações que a Secretaria de Estado desenvolveu e que garantiu o reabastecimento desses medicamentos, atendendo a uma necessidade vital desses pacientes. Moção é a proposição em que a Câmara Municipal expressa sua opinião sobre determinado assunto. Antes de ser encaminhada ao órgão de destino, ela deve ser aprovada pelos parlamentares em reunião ordinária. O vereador explicou em quais situações tem utilizado a ferramenta legislativa. Quando a solicitação da demanda envolve poderes não municipais, do nível do Estado e da União. E essas moções têm tido efeito, têm tido impacto, como essa que eu acabei de mencionar. O vereador Ailton da Farmácia fez uma moção de apelo ao governo estadual para descentralizar o atendimento da farmácia de alto custo aqui em Campinas. A intenção é criar uma unidade no distrito Ouro Verde. A Câmara Municipal aprovou a moção de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que apela ao governo do estado para descentralizar o atendimento da farmácia de alto custo em Campinas. Segundo o parlamentar, a unidade instalada no bairro Ponte Preta é insuficiente para atender pacientes de Campinas e de mais 42 cidades da região. A proposta é abrir outra unidade na região do Ouro Verde. Nosso objetivo é forçar o Estado a levar uma unidade para a região do Ouro Verde, onde fica mais de 240 mil habitantes. E que também poderá ser utilizada por municípios próximos. De acordo com Ailton da Farmácia, a opção pelo Ouro Verde vai beneficiar não só a população de Campinas, como a de toda a região, já que, segundo ele, quem precisa dos medicamentos tem uma doença grave e dificuldade para se dirigir até a sede localizada na região central da cidade. Se a pessoa vai até a farmácia do alto custo, é porque está com alguma doença séria. O medicamento é caro e não pode comprar. Usa medicamento de uso contínuo, inclui crianças, adultos e idosos. Esses últimos sofrem muito por causa da precariedade das instalações e da demora no atendimento. Nada mais justo que as entregas desses medicamentos seja realizada em um local descentralizado. Para o vereador, a sede localizada na rua Setembrino de Carvalho, no bairro Ponte Preta, é considerada pequena para o número de pessoas atendidas. A farmácia popular de alto custo de Campinas tem um prédio com instalações precárias. Já recebi denúncias de goteiras, as pessoas ficam na fila, esperando atendimento, do lado de fora. Não há local adequado para entrar, sentar e esperar, porque as cadeiras não são suficientes para a quantidade de pessoas que necessitam diariamente desses medicamentos. Apenas uma farmácia
de alto custo para toda Campinas é insuficiente. O vereador Paulo Galtério defendeu em tribuna que as grávidas tenham a companhia do marido desde o momento da entrada até a saída do hospital onde ocorrer o parto. Ele quer que a Câmara debata mais sobre partos naturais. Como presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, o vereador Paulo Galtério usou a tribuna do plenário em reunião ordinária para defender os direitos das grávidas quando procuram um hospital para dar à luz. Só a maternidade de Campinas realiza uma média de 1.000 partos por mês, a metade formada por pacientes do SUS. Nós temos observado na saúde pública, e nós vimos em reportagem, que as mulheres poderiam, na maioria das vezes, terem os partos naturais e os médicos optam pela cesárea. Considerando essa questão, eu vou chamar um debate público aqui nessa casa, né, para que a gente possa discutir essa questão dos partos naturais e das cesáreas. O objetivo do debate, de acordo com o vereador, é justamente preservar a saúde da mulher. A ideia de se fazer um projeto, bispo, pelo qual se faça permitir a gestante se acompanhar desde o momento da internação até depois do parto, no quarto, com um acompanhante seu. É muito importante isso. Quem recomenda hoje a gestante, né, com um acompanhante no parto é a Organização Mundial de Saúde. Não é esse vereador que está inventando a roda, não. Uma lei federal de 2005 e uma lei municipal de 2011 já garantem à parturiente o direito de ser acompanhada por uma pessoa de sua confiança no trabalho de parto, durante o parto e no pós-parto. Mas é importante, vereador Vermelho, que a mulher também se faça acompanhar no momento da entrada do hospital até a sua saída do hospital. Nós sabemos que a gestante, naquele momento que ela ali está para dar luz, ela passa por um estado complicado, um estado emocional difícil. Então nós vamos trabalhar aqui nesse debate público que eu vou marcar aqui, para que a gente possa sim implementar na cidade de Campinas que a gestante se faça acompanhar de uma pessoa designada. Um requerimento do vereador Carlão do PT pede informações sobre a pavimentação asfáltica dos bairros Parque Campina Grande e Jardim Campina Grande. O requerimento do vereador Carlão do PT acontece após reclamações de moradores dos bairros Parque Campina Grande e Jardim Campina Grande. Hoje a maioria das ruas estão intransitáveis, as pessoas não conseguem sequer colocar o seu carro na garagem nos dias de chuva. Então nós estamos encaminhando um apelo ao prefeito municipal e também uma indicação para que esse bairro receba pavimentação, que com isso traga qualidade de vida melhor para as pessoas daquela região. Este morador no local há mais de 30 anos confirma a situação das ruas. Não tem qualidade de vida desse jeito. Nós estamos aqui há 30 anos, entendeu? Sempre reivindicando. Já veio muitas promessas, mas não sai. Nós temos lá um plano comunitário de asfalto, mas não sai do papel. Segundo Carlão, em 2015 ele já havia protocolado um outro requerimento falando da situação do bairro. A população de lá sofre com a falta de pavimentação em função de não poder chegar nas suas casas com o seu carro. Os carros, as ambulâncias quando são chamadas, as crianças quando tem que trafegar para ir para a escola, acabam, principalmente no período de chuva, tendo dificuldades enormes. Então é um bairro que precisa receber, primeiro porque eles têm direito, que lá era um empreendimento particular que não cumpriu com a responsabilidade de fazer a pavimentação, mas nós sabemos do investimento importante que o governo federal fez na cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje nós temos lá uma situação muito difícil, porque no período de chuva e no período da seca traz prejuízos enormes para a população daquela região. O requerimento atual pede informações sobre a pavimentação das ruas e a drenagem destas ruas sem asfalto nos dois bairros. Ele também pede, se houver, uma cópia em anexo do projeto com o prazo definido para o início das obras. O nosso requerimento e o nosso apelo tenta combinar com o Poder Executivo um prazo, a inclusão dessa região, deste bairro, no programa de pavimentação, para que ainda em 2018 nós possamos ter a resposta do prefeito em atendimento àquela região.
Amanhã o sol continua aparecendo durante o dia, a nebulosidade aumenta e à tarde a chuva deve aparecer, mas sem tanta intensidade. Temperatura continua alta, hein? Olha aí, mínima de 21 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Hoje é dia do quadro Giro Ambiental. Países latino-americanos se reuniram para decidir o primeiro acordo ambiental da região. Olá! Delegações de 24 países latino-americanos e caribenhos deram início na última semana na Costa Rica a uma nova rodada de negociações sobre o que poderá ser o primeiro acordo ambiental da região. Dirigentes discutiram os últimos detalhes para a finalização do documento que trata dos direitos de acesso à informação sobre o meio ambiente, participação política e reparação por danos e perdas de recursos. Promovido pela CEPAL, a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe, o encontro marca a 9ª sessão de negociações do Acordo sobre o Princípio 10 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A diretiva aborda os chamados direito de acesso a dados e informações sobre atividades que ameaçam comunidades, a participação em processos decisórios e de gestão ambiental e a reparação por meio de mecanismos jurídico-legais que garantam o ressarcimento de danos e perdas de recursos. O Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 28 pela constitucionalidade da maioria dos artigos do Código Florestal. A lei foi sancionada em 2012 e estabelece normas gerais sobre a proteção e a exploração de áreas de proteção ambiental em todo o país. A validade foi questionada por meio de ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas pela Procuradoria-Geral da República e pelo PSOL no início de 2013. Entre os pontos mais contestados por ambientalistas estava o artigo 60 do Código, que prevê a suspensão da punibilidade por crime ambiental para os proprietários de imóveis rurais que assinaram o termo de compromisso com os órgãos ambientais para regularizar as áreas desmatadas. No entendimento de ativistas, a norma mantinha a anistia a crimes ambientais cometidos até então, mas o Supremo manteve a validade deste artigo. E com essas notícias, o Giro Ambiental fica por aqui. Até a próxima semana. E daqui a pouco a Ponte Preta entra em campo pelo Campeonato Paulista e recebe o Bragantino no estádio Moisés Lucarelli, com a esperança de entrar na zona de classificação para as quartas de final. Depois de perder para o Mirassol na última rodada, a Ponte Preta saiu da zona de classificação para as quartas de final. Se aproximou da zona de rebaixamento e a semana serviu para lavar a roupa suja. Muita conversa para ver se encontra uma solução rápida. Restam apenas 3 rodadas para o fim do Paulistão e a Macaca joga as 3 partidas em casa. Hoje, 8 horas da noite, é o primeiro desafio contra o Bragantino. Venceu, se aproxima da classificação. Em caso de derrota, o rebaixamento começa a puxar a equipe para baixo. Existe também a opção de compra do ingresso para o torcedor pontepretano, hein? R$10 a inteira e 5 a meia entrada. E amanhã a gente conta como foi essa história Ponte Preta e Bragantino. No sábado, o Red Bull Brasil recebeu o São Bento também no estádio Moisés Lucarelli e ficou no empate em 0-0. O Touro Louco é o terceiro colocado do grupo D e está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho, hein? No Campeonato Paulista da Série 2, o Guarani tropeçou em casa, hein? Ficou no empate com o Rio Claro em 1-1. Bruno Mendes abriu o placar para o Bugre e Lucas Douglas empatou no finalzinho para os visitantes, lembrando que ele saiu do banco de reservas. O Bugre permanece na vice-liderança com 19 pontos, mesma pontuação do Sertãozinho e também do Penapolense. O Guarani volta a jogar nesta quarta-feira, conhecido como depois de amanhã, contra a Inter em Limeira. Vamos falar de vôlei agora? Na última rodada da Superliga Feminina de Vôlei,
a equipe de Valinhos, que já está rebaixada, foi derrotada em casa pelo Minas. 3-0, as parciais aí na sua tela, 25-13, 25-15, 25-15, vitória tranquila das visitantes. Valinhos agora começa a se preparar para o Campeonato Paulista e depois para a Superliga B. Boa sorte! Essa edição fica por aqui, lembrando que daqui a pouco, às 6 horas da tarde, começa a 8ª reunião ordinária ao vivo aqui na TV Câmara, hein? A gente se vê amanhã, 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!